eu vi o monitor zerar. O som agudo e contínuo da linha reta ainda ecoa nos meus ouvidos. Era 3 da manhã. Doutora Campos confirmou o óbito de Dona Clara. Causa natural, disse ela, com a frieza de quem lida com a morte diariamente. Mas não para mim. Dona Clara era especial. Uma senhora de 87 anos, com olhos que brilhavam de bondade e uma fé inabalável. Seu terço de Virgem Maria, gasto pelo tempo e pela oração, estava sempre entrelaçado em suas mãos, mesmo quando a dor se tornava insuportável. Ela falava pouco, mas o que dizia tinha o peso de uma sabedoria antiga. Minha filha, ela me disse certa vez com um sorriso enigmático, a morte é só uma porta, e do outro lado, a fé nos guia. Eu, como enfermeira de UTI há mais de uma década, sempre me orgulhei do meu ceticismo. Vi de tudo, presenciei tragédias e milagres, mas sempre com os pés no chão da ciência. Acreditava no que via, no que podia tocar. No entanto, o que aconteceu às 3h15 daquela mesma madrugada, o que aconteceu depois, ninguém acredita, nem mesmo eu, que testemunhei. O quarto estava em penumbra, apenas a luz do painel indicando o fim da vida. Eu estava ali, preenchendo os últimos formulários, sentindo o cansaço do plantão noturno. Um arrepio gélido, diferente de qualquer corrente de ar, percorreu a sala. A temperatura caiu drasticamente. E então, em meio ao silêncio sepulcral, uma voz. Suave, quase um sussurro, mas inconfundível. Uma voz que eu tinha certeza que não pertenceria mais a este mundo. Enfermeira, Eliana. Era Dona Clara. Ela me chamou pelo nome. Minha vida era o hospital. E, para ser sincera, ela era previsível. Meu nome é Ana e sou enfermeira de UTI há mais de uma década. Por anos vi a vida e a morte dançarem em um balé constante nos corredores estéreis daquela unidade. Eu me orgulhava do meu ceticismo, da minha capacidade de manter a calma e a lógica, mesmo nos momentos mais caóticos. Para mim, cada monitor apitando, cada medicamento administrado, cada respiração assistida tinha uma explicação científica. Milagres? Eram raras exceções à regra da medicina, eventos que eu tentava encaixar em uma estatística ou em uma recuperação inesperada. Não havia espaço para o inexplicável na minha mente, muito menos para o sobrenatural. Meu chão era a realidade fria e dura dos fatos. A ala dos pacientes terminais, onde Dona Clara estava internada, era um lugar de silêncios pesados e despedidas silenciosas. O ar ali parecia mais denso, impregnado de esperança perdida e resignação. Os plantões noturnos, em particular, eram um teste para a alma. O único som era o bip dos aparelhos, o ranger distante de uma maca ou o murmúrio ocasional de um paciente dormindo ou delirando. Eu navegava por esses corredores com a certeza de que meu propósito era aliviar a dor e, quando a hora chegasse, garantir uma passagem digna. Dona Clara era diferente. Ela chegou ao nosso andar já com o prognóstico selado, uma doença que não dava trégua, que corroía suas forças dia após dia. No entanto, em meio à fragilidade do seu corpo, havia uma luz em seus olhos, uma serenidade inabalável que me intrigava. Ela era uma senhora de 80 e poucos anos, com cabelos finos e brancos como algodão, e um sorriso que suavizava as linhas de expressão marcadas pela vida. Diferente de outros pacientes terminais que eu já havia cuidado, Dona Clara não pedia por mais analgésicos ou por uma última refeição. Seu único pedido e constante era que eu lesse para ela. Não eram livros de aventura ou notícias do mundo exterior, eram orações. Ela pedia que eu lesse passagens específicas de um livro antigo de orações, especialmente aquelas que falavam sobre a Virgem Maria. Eu, no início, cumpria o pedido com um certo distanciamento profissional. Minha fé, se é que eu tinha alguma naquela altura da vida, estava adormecida, sufocada pela crueza da realidade hospitalar, mas à medida que eu lia,
Sentindo a calidez da mão enrugada dela segurando a minha, algo começou a mudar dentro de mim. A paz em seus olhos enquanto eu recitava as palavras sobre a Virgem Maria era contagiante. Era uma calma que eu nunca havia presenciado antes em alguém tão perto do fim. Ela me falava da fé, da esperança e de como a vida não terminava ali, naquele leito. Eu ouvia, em parte por cortesia, em parte porque a sua serenidade era um bálsamo no ambiente pesado do hospital. Dona Clara estava quebrando o meu ceticismo, tijolo por tijolo, sem que eu sequer percebesse. Ela estava me preparando, de alguma forma, para o que viria. Aquele plantão, que já se arrastava, ganhou uma nova e terrível dimensão quando a condição de Dona Clara piorou drasticamente. Eram cerca de 2 da manhã quando o monitor começou a apitar de forma mais frenética e sua respiração se tornou arrastada, superficial. Chamei a doutora Campos e a equipe de plantão, e o quarto virou um turbilhão de tubos, fios e a urgência característica de uma emergência na UTI. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas sabíamos que era o fim. Seu corpo, já tão frágil, simplesmente não aguentava mais. A luta para mantê-la viva era quase uma violência contra a dignidade que ela sempre manteve. Em meio ao caos controlado, Dona Clara, com uma força que eu não sabia que ainda possuía, chamou-me. Sua voz era quase um sussurro, mal audível por entre o barulho dos aparelhos e a respiração ofegante. Mas seus olhos, antes turvos pela doença, estavam límpidos e fixos nos meus. Ela estendeu a mão e nela um medalhão de Virgem Maria que nunca a abandonava. Com um esforço que a esgotou por completo, ela apertou minha mão e disse, com a voz embargada, mas clara: "Minha filha, eu tenho um último desejo. Por favor, eu preciso que você me prometa." Aquele pedido, feito à beira da morte, era diferente de qualquer outro que eu já tinha ouvido. Parecia urgente, vital e carregado de um peso inexplicável. Eu assenti, sentindo a umidade em meus próprios olhos enquanto ela continuava. "Existe um cofre em minha casa, em meu escritório. Dentro dele há algo que não pode cair em mãos erradas. É um segredo que pode mudar tudo. Por favor, vá lá quando eu partir e destrua-o. Prometa-me." Eu senti um calafrio. Aquilo parecia o delírio de uma mente fragilizada pela doença, uma última fantasia. Mas a seriedade em seus olhos me impedia de desconsiderar. Pensando que era um ato de carinho final, um último consolo para uma paciente em seus momentos finais, prometi. "Eu prometo, Dona Clara", eu disse, sem ter a menor ideia da dimensão daquela promessa. Ela apertou minha mão uma última vez, um sorriso tênue surgiu em seus lábios e então seus olhos se fecharam. O monitor zerou. Às 3 da manhã, Dona Clara nos deixou, em paz, com a serenidade que a acompanhou até o fim. O velório foi rápido e discreto. A família de Dona Clara era pequena e bastante reservada. Eu fui por consideração, por ter me apegado àquela senhora especial. Lá conheci o filho dela, um homem de negócios, o Dr. Renato, com uma postura fria e calculista que parecia mais preocupado com a logística do que com a perda. Ele me agradeceu pelo cuidado com a mãe, com um aperto de mão protocolar. Foi então que ele notou o medalhão da Virgem Maria pendurado no meu crachá de identificação. "Esse medalhão", ele começou, sua voz soando estranhamente rouca. "Onde a senhora o conseguiu?" Eu expliquei que Dona Clara havia me dado como um último pedido. A cor do rosto do Dr. Renato mudou drasticamente. Ele ficou pálido, um suor frio brotou em sua testa. Seus olhos, antes tão frios, arregalaram-se em pavor e fúria. "Me dê isso, agora", ele exigiu, sua voz um sibilo furioso. Eu recusei, confusa. "Sua mãe me pediu para ficar com ele. É uma promessa." Aquele foi o estopim. Dr. Renato se aproximou de mim, sua voz agora um rosnado abafado. "Você não entende. Esse medalhão, ele é a chave para o cofre que minha mãe tem no escritório dela." Ele hesitou por um momento, olhando ao redor para ver se alguém estava prestando atenção. "Lá dentro não há joias nem herança, enfermeira. Lá dentro há documentos, provas. Provas que podem desmascarar uma das maiores redes de corrupção que este país já viu. Meu pai, antes de morrer, reuniu tudo.
Minha mãe, ela continuou o trabalho dele. Ela usava a Virgem Maria como uma forma de se proteger, de camuflar a verdade. Ele escondeu tudo em plena vista, esperando o momento certo, a pessoa certa. Meu sangue gelou. A promessa, o delírio, tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. Dona Clara não estava delirando, ela estava me confiando uma missão, um legado perigoso. Ela, uma mulher de fé, havia confiado na minha, ou na que ela via em mim, para levar adiante a justiça. Ela sabia que eu, uma enfermeira comum, jamais levantaria suspeitas. E eu, com a minha promessa leviana, estava agora no centro de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia ter imaginado. Naquela noite, a paz do hospital se transformou em um ninho de sombras. Cada ruído, cada sombra em um canto escuro, parecia um aviso. Senti uma presença constante, um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. O medo se instalou em meu peito, um medo que não vinha de fantasmas ou assombrações, mas de pessoas de carne e osso, com poder e crueldade. Aqueles que o Sr. Alberto e Dona Clara estavam tentando expor. Eu estava em perigo. Minha vida estava em risco por causa de uma promessa feita a uma moribunda e de um medalhão da Virgem Maria. O legado de Dona Clara não era apenas sobre fé, mas sobre justiça, e agora essa justiça estava nas minhas mãos, e eu sabia que não estava sozinha nessa batalha. Sentia a presença de Dona Clara, uma presença que não era assustadora, mas protetora, como se sua fé na Virgem Maria estivesse me guiando, mesmo depois do seu último suspiro. A decisão de honrar a promessa de Dona Clara não foi fácil. Cada passo em direção à sua antiga casa era um misto de coragem e terror. A adrenalina pulsava em minhas veias, e a imagem do medalhão da Virgem Maria que ela me entregou parecia queimar em minha mão, um lembrete constante do peso daquela missão. Encontrar o cofre no escritório de seu falecido marido, com a chave do medalhão embutida na moldura de uma foto antiga, foi um ato quase mecânico, impulsionado por uma força que eu ainda não compreendia completamente. Quando abri o cofre, o que encontrei confirmou os piores temores do Dr. Renato. Não eram joias nem dinheiro. Eram documentos meticulosamente organizados, planilhas, contratos e gravações que desmascaravam uma rede de corrupção tão vasta e profundamente enraizada que chegava aos mais altos escalões. A verdade ali contida era explosiva, capaz de derrubar impérios. Naquele momento, em meio àquele tesouro de provas, senti a presença de Dona Clara de uma forma inegável. Não era um fantasma assustador, mas uma energia cálida, um aceno silencioso de aprovação. O medalhão da Virgem Maria em meu pescoço pareceu vibrar, e por um instante, juro que a imagem no metal brilhou com uma luz suave, como se a própria Mãe Santíssima estivesse ali, testemunhando a justiça que começava a se desenrolar. Aquele dia mudou tudo para mim. A vida, a morte, a fé. Minha percepção do mundo se estilhaçou e se reconstruiu de uma forma que eu nunca imaginei. A ciência, que sempre foi meu porto seguro, revelou-se apenas uma parte da verdade. Existe algo mais, algo que transcende o palpável, que se manifesta de maneiras misteriosas e profundas. A promessa de Dona Clara não era apenas sobre um segredo, mas sobre a coragem de lutar pela verdade e sobre a fé que move montanhas e talvez até almas além do véu da morte. Aprendi que o pós-morte não é necessariamente um lugar de espíritos vagando ou aparições aterrorizantes, mas pode ser uma influência sutil, uma força que continua a agir neste plano, guiando e protegendo. A fé inabalável de Dona Clara na Virgem Maria não era apenas uma crença religiosa, era uma armadura, uma fonte de força para enfrentar o mal e um legado que ela me confiou usando sua devoção como um escudo e uma ponte. Hoje, continuo a ser enfermeira, mas vejo cada paciente com outros olhos. Compreendo que cada um carrega histórias e segredos que vão muito além do prontuário médico. Aquele evento me abriu para uma realidade onde a intuição e a espiritualidade coexistem com a lógica e a razão.
Dona Clara, através de sua fé e de sua última e corajosa promessa, me ensinou que o maior mistério da vida não é a morte em si, mas a coragem de viver e agir com propósito, mesmo quando as portas do desconhecido se abrem. E que a Virgem Maria, para muitos, é mais do que uma figura de fé, mas uma esperança que persiste além do último suspiro. Gostou de conhecer a história de Dona Clara e o segredo da Virgem Maria? Eu, Ana, a enfermeira que testemunhou tudo, convido você a mergulhar ainda mais fundo nos mistérios e emoções que só a enfermaria pode revelar. Inscreva-se no canal Relatos da Enfermaria para não perder nenhuma nova história e deixe seu comentário abaixo. Quero muito saber o que você achou deste relato.